sovada com a cavalhada, o tempo fez dias claros e a construção foi parelha. 2 semanas e o rancho foi do alicerce pras telhas. O macho levava canos pro timbre dos alambrados, na partitura da cerca anunciava os bem-chegados. Bom dia pessoal, vamos chegando. Bom dia, Daniel. Bom dia, José Luiz. Oi, Diel, já vi ali o mate, a foto do chimarrão, ó. Giovanni Fim. Bom dia, Che, como é que tá? Oh, William Radavelli. Quase. Bom dia para todos, pessoal. Vamos chegando. Vamos convidando o pessoal. Não esqueça aí de mandar um convite aí para as pessoas participarem. Vejo aí quem é produtor de leite. Rodrigo, bom dia. Igor. Como é que tá, Igor? Meu consultor. Vamos fazer aquelas mexidas, Igor. Bom dia, Andressa. Ó, Evandro, tudo bem? O Juliano já tá aqui, vou... Bom dia, Juliano. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Peraí que eu acho que eu tô com um probleminha aqui no meu som. Vamos ver agora? Bom dia, tudo bem? Agora sim. Bom dia, tudo bem, chefe? Tudo certo. Pessoal chegando, vamos convidando aí todo mundo. Convidem aí quem vocês conhecem, quem vocês sabem aí que seria interessante esse bate-papo aí. Então, a gente iniciando para não perder muito tempo, né? Em primeiro lugar, agradecer, Juliano, né, o doutor Pastagem, a tua disponibilidade aí para a gente poder fazer um bate-papo aí sobre manejo de alimentação, gado leiteiro. Então, agradeço a tua disponibilidade. Né, é mais uma pessoa que eu venho acompanhando e convido as pessoas a acompanhar. Tem no Instagram, tem página, canal no YouTube, tem disponibilizado vídeos ali bem interessantes, então convido sempre as pessoas a acompanhar, porque tem bastante conhecimento e experiência. Mas eu vou pedir, Juliano, que tu, brevemente, aí, tu mesmo faça uma apresentação tua sobre quem é o Juliano e a tua linha de trabalho. Legal, o Juliano é um cara apaixonado por vacas, que tem leite no sangue. Meus pais foram para a propriedade rural e tinha 9 meses de idade, né? Então, sou filho de uma costureira e de um cobrador de ônibus que não gostaram tanto da vida na cidade e decidiram voltar para a propriedade, que era uma propriedade da minha avó, aonde a gente foi para lá. Em presente de gringo, né? Meu avô deu 3 vacas pra gente. Nós estamos falando lá da década de 80. E aí nós passamos toda a minha infância, Sandro. E achei engraçado, assim. Quando a gente sofre bastante, a gente valoriza um pouco mais as coisas que Deus nos dá na vida, né? E a gente passou muita dificuldade, assim. Eu lembro que com 7 anos de idade, ali nossas vacas, a gente tinha que ir na beira da estrada. Elas comiam o melhor pasto do Brasil, que é o pasto da beira da estrada. Você anda no Brasil inteiro e ele tá sempre verdinho, né? E aí hoje eu olho aquilo e falo, se crescia na beira da estrada, por que não crescia dentro da propriedade, né? A propriedade da família era uma propriedade de 10 alqueires ou 24 hectares. E a gente não tinha comida. Era pasto de beira da estrada. Era aquele capim na piê de 5 metros de altura. E aquilo é ruim, aquilo você moía aquilo lá, as vacas não queriam comer, né? Aí para auxiliar, o que a gente fazia? A água é o diluidor universal, né? Colocava água
e colocava uma colherinha de milho em cima, assim. Aí como você colocou água e a meta de dieta, né? Trabalhar com 50% de umidade e um pouquinho de milho, aí o que acontecia? As vacas comiam um pouco daquele negócio que era tão ruim, mas aumentava ali, como dava muito pouco leite, né? Aumentava meio litro de leite e tal. E era o que a gente fazia na nossa infância, Sandro. Até que isso é uma propriedade no município de 1.800 habitantes, né? Aí, quando eu tinha 18 anos, eu terminei o colegial na época, né? Nós somos ainda da época do colegial, né? Sim. E aí terminamos o colegial, eu não tinha grana, a gente vivia na época com uma produção de 80 litros de leite nessa situação. Para agregar valor no leite, a gente começou a vender o leite na cidade, na época, na carroça, né? Vendia o leite a R$ 1 já, no laticínio era 17 centavos, opa, começamos a respirar. E aí, quando eu fiz 18 anos, em 1998, o agrônomo do município, lá aí, no Santa Catarina, é Pagre, aqui no Paraná, no Sul, geralmente é matéria, lá em São Paulo era CAT, o agrônomo veio e me convidou para assistir uma palestra. E eu falei, eu tava quebrando milho na roça, meu pai é aquele cara assim que não gosta muito de herbicida até hoje, né? E aí você imagina uma roça com picão, com carrapicho, com corda de viola, aquele... e nós lá, né, quebrando milho. Aí veio o agrônomo, pô, vai ter uma palestra de leite, Juliano, tu não quer assistir? Eu falei, pai, posso assistir a palestra? Pode, meu filho. Fui para casa, tomei banho, fui na palestra. A palestra ficava no município vizinho, que era em Andeara. Era uma palestra patrocinada na época pela Nestlé. E olha a importância que tem uma palestra na vida das pessoas, né? Às vezes essas lives que nós estamos fazendo pode ter uma importância muito grande. Às vezes alguém vai assistir, pode assistir e se motivar a fazer. E naquela palestra, quem estava presente era o pesquisador da Embrapa, o Arthur Chinelato. E na época nem chamava balde cheio, mas aí ele explicou como a gente poderia ganhar dinheiro numa propriedade rural. E ali a gente entra em potencial diário, a gente tem um potencial para produzir 100 litros de leite por hectare dia. Eu com 18 anos, mano, aquele auge, quero fazer, vivi com pouca renda. 100 litros de leite por hectare dia, uma propriedade de 10 alqueires ou 24 hectares, pá, 2.400 de leite por dia, eu vou ficar rico. Geralmente a meta que os produtores pensam em chegar é 1.000 litros de leite. Meu, 100 litros por hectare dia, 24 hectares, pô, 2.400 litros, dá vezes 60, dá 72 mil litros. Hoje daria mais de 150 mil por mês, mas, pelo amor de Deus, né? E calcule naquela época, aquilo me despertou assim, acho que me deu uma vontade de voltar para casa e fazer aquilo acontecer de um jeito que... Mas aí, beleza, aí caí na realidade. Foi o que eu tinha? Não tinha nada, 18 anos, não tinha grana para estudar. E meu pai não gostava nem do herbicida, calcule um adubo para as pastagens, né? Mas, enfim, naquela palestra a gente descobriu um norte. Eu falei, opa, aí me despertou a vontade, vou fazer agronomia. Nem que eu peça R$ 10 para cada tio meu, eu dou um jeito. Se eu passar no vestibular, eu dou um jeito. Aí o agrônomo, que era o João, a gente acaba pegando o sobrenome, né? Era o João Agrônomo, né? O João Batista. Aí ele falou, Juliano, tem o Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, que é gratuita. Eu falei, João, o pessoal fala que o governo é tão ruim, mas tem faculdade pública. Eu nem sabia que existia. No município de 1.800 habitantes, acho que algum professor acreditava que a gente poderia passar na faculdade pública, né? Então, mas, enfim. O João me passou que tinha Unesp, eu sempre gosto de estudar, e aí fui estudar, passei na Unesp, foram 2 anos de cursinho. Aí hoje eu trabalho, por exemplo, essa semana eu andei 1.100 quilômetros, mais as 8, 10 horas por dia trabalhado. Mas na época, lá quando eu tinha 18, 19 anos, a rotina minha, porque eu queria fazer agronomia, né? Por que eu queria fazer agronomia? Porque o palestrante era um agrônomo. Às vezes, por que o produtor, isso é uma observação interessante, às vezes o produtor vai numa propriedade que tem Tifton com sucesso, ele vai para a casa dele e quer implantar Tifton. O produtor vai numa propriedade que tem africana com sucesso, ele volta para casa e ele quer fazer africana. Eu assisti a palestra do agrônomo, vou fazer agronomia. E aí foram 2 anos até a gente conseguir passar. Aí a rotina da vida era acordar às 5h30 da manhã, leite na mão, porque não tinha ordenha. Ir para a cidade, vender leite de carroça para agregar valor, cortar cano do vizinho, almoçar, tirar uma soneca, ninguém é de ferro. 3h30 da tarde já catava, tirava leite na mão, pegava 5h30, já tinha jantado, pegava a bicicleta, ia para a cidade, 1 hora até o cursinho. E, graças a Deus, depois de 2 anos, consegui passar na Unesp. Fiz agronomia na Unesp, fiz o mestrado na Unesp.
E do dia que eu assisti a palestra até o meu pai conseguir fazer uma pastagem decente, demorou 5 anos. Mexer em casa não é fácil, né? Por que demorou 5 anos? E aí vem muita desculpa, porque assim, o que ele falava? Juliano, eu não tenho capacidade de investimento para fazer a propriedade inteira. Pai, isso não é um problema, nós temos 10 vacas, nós vamos ter que fazer 1 hectare só. Não, mas 1 hectare eu não vou fazer, se não vou fazer a propriedade inteira, eu não faço nada. Aí você vê como às vezes a gente se coloca em alguns momentos, porque, eu não posso fazer uma coisa, não vou fazer outra. A gente tem que trabalhar conforme a capacidade de investimento. Hoje, o pessoal Claro. vai fazer, desde 2007 que eu estou no Sul trabalhando com produtores. Então, assim, a gente vê produtores que começaram lá fazendo, cuidando de... O pasto que ele tinha era um pasto de 20 por 20, era 400 metros quadrados. Hoje nós compramos a Uhum. propriedade dos vizinhos inteiros, porque os caras acharam que era bobagem. A gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, da minha família, a gente teve isso. Então, demorou 5 anos para a gente fazer uma pastagem. A gente fez a pastagem, aí aumentou a produção de leite e tal. Quando eu saí da faculdade, eu estava com quase 1.000 litros de leite por dia. E aí o Arthur Chinelato começou a visitar a propriedade nossa, né? Viu as pastagens, coisas mais lindas. E falou, meu pai, se você não valorizar seu filho, eu vou convidar ele para trabalhar comigo. E aí, em 2007, eu tinha acabado o mestrado. Falei, cara, tá na hora de trabalhar, né? Chega de estudar, vamos pra... Eu gosto do campo, né? Eu gosto de ter o pé no barro. Eu já tinha passado na seleção pro doutorado. Só que aí falei com o meu orientador, falei, tive convite para ir para Paraná. Ele falou, Juliano, vai embora, é o que tu gosta. Do dia que tu quiser voltar, as portas aqui estão abertas. Aí vim para o Paraná em 2007. Trabalhei numa cooperativa de leite, que é a Confepar de Londrina. Fui sócio fundador de uma cooperativa de técnicos, onde em 2015 pedi desligamento da cooperativa e desde 2016 trabalho eu e Deus, né? Hoje eu não tenho mais oportunidade de pedir desligamento, né? Então hoje e a gente vem trabalhando, Nem graças a convém, Deus. né? Exatamente. Temos que seguir essa Com esse teu parceria sócio, por. com esse teu sócio não convém pedir desligamento, que ele desliga mesmo, né? É o melhor sócio que eu posso ter na vida, né? Cada dia ele abençoa a gente mais e mais. Temos parceria com a Embrapa, onde a gente desenvolve a metodologia também, treinamento do balde cheio. Tem as consultorias que a gente faz também em particular, tanto em pecuária de leite quanto em pecuária de corte. Tem desde as propriedades que a gente atende somente com pastagem e até semi-confinamento, que é a maioria das propriedades, né? Uhum. 99%. Algumas propriedades só com pastagens e também alguns compost. Até hoje de manhã, acordei de manhãzinha. O melhor horário para fechar a dieta em fazenda é de manhã, né? Aí De eu manhã fechei cedo. lote 1 para 44 litros, lote 2 para 30 litros de média. E a gente está rodando aí bem tranquilo. Então, esse é um pouco do Juliano. Então, ele veio lá, toda a dificuldade que tu possa imaginar que um produtor rural já passou, a gente passou isso na nossa infância. Eu acho que isso Uhum. favorece a gente valorizar muito o produtor e a capacidade de investimento do produtor, né? O que ele pode estar fazendo para ele ganhar dinheiro. E isso, junto com a Embrapa, o Arthur deixou isso sempre muito claro para a gente. Com o dinheiro de vocês fazem o que vocês quiserem. Mas o dinheiro do produtor, vocês precisam ter muito respeito e muito cuidado para investir em coisas que vão gerar renda para a propriedade. Se não vai gerar renda, cara, não é importante, não perca seu tempo com isso, não coloque seu foco nisso, que senão você... O ano passado eu tive em São Paulo com o Dado Scheider, e o Dado Scheider falou uma coisa muito interessante. As pessoas, elas se desenvolvem em espiral. E se a gente não evoluir, a gente vai sempre ficar em espiral, igual o cachorro correndo atrás do mesmo do rabo. Então a gente precisa estar Aham. crescendo. Precisa estar em espiral, mas está aprendendo para a gente poder crescer. Assim, Acho que esse é isso, para cima. Ao infinito e além. Como tem o meu filhinho pequeno que gosta muito o Buzz, é o sonho da vida dele. Chega a dormir com o Buzz. Ao infinito e além. Principalmente ouvindo de uma história lá de São Paulo. Eu nunca imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje, Sandro. claro, Tudo que a gente claro. faz hoje é muito distante da nossa infância. E assim, quando a gente pega hoje, avalia essas propriedades que estão trabalhando com a gente aí, desde 2007, são produtores que saíram de uma produção de 80, 90 litros de leite para 1.000, 1.500, 2.000 litros de leite. Então, hoje eu já tenho propriedades que produtores começaram lá pequenininho, pequenininho, e estão batendo a casa de R$ 1 milhão por ano de faturamento. Então, assim, o produtor, ele passa de ser aquele patinho feio, aquele jeca tatu, o cara mexe com vaca, para onde o pessoal, para lá, opa, o pessoal mexe com vaca, vocês produzem leite. Então começa a mudar essa percepção, e isso é bacana, né?
E às vezes começando com uma área pequenininha de pastagem, para ter importância do processo. Ah, o resultado. O Uhum. resultado vai ser meramente o que tu fez bem feito. E para enxergar isso, para começar, não digo pequeno, mas para começar a proporcionar uma capacidade de investimento, para eu aprender. Tem um rapaz, ele é da Bambu Investimentos de Porto Alegre. Agora não vou lembrar o nome dele, mas é um diretor, foi diretor de várias multinacionais, hoje ele trabalha com capital de risco. Ele fala assim, quando que a gente pode acelerar? Quando o investidor, quando o cara da startup ele descobriu a maquininha de ganhar dinheiro. As propriedades, quando a gente pode acelerar, que eu digo é colocar um tijolinho atrás do outro, não é colocar 2 tijolos. Se colocar 2 tijolos vai cair. Então quando a gente pode acelerar um pouquinho mais a propriedade? Quando a gente descobriu a maquininha de ganhar dinheiro. Então nas propriedades a gente trabalha muito organizando e hoje o ano passado ou 2 anos eu fiz uma palestra no Instituto Federal ali de São Lourenço. E a professora visitou uma das propriedades que a gente atende. Ela falou, nossa, quantas coisas vocês fazem, professora? Nós fazemos só o básico. Feijãozinho com arroz, do básico, do básico, do básico. E com isso a gente tem conseguido aumentar a produtividade, tanto em áreas de compost, quanto em áreas com pastagem e suplementação, ambas batendo acima dos 35 mil litros de leite por hectare ano. E aí 35 mil litros de leite por hectare ano, num preço aí de um médio ano de 1,60, é uma boa grana, né? Mas, então aí o leite começa a ser super competitivo. Aí vale a pena, né? E assim, Juliano, pessoal, aproveitando aí, né? Tá todo mundo entrando, sejam bem-vindos. Lembrar aí que o símbolo da nossa live aí, né, é a vaquinha. Então, quem tá gostando da história aí, quem tá achando interessante, bota a vaquinha no comentário aí, que isso aí vai aparecer na gravação. Essa live, ela vai para o canal do YouTube do Juliano depois, vai para o meu canal do YouTube também. Então, coloquem a vaquinha como símbolo aí, né? Porque o que o Juliano demonstrou nesse início aí é uma coisa que eu comento que também ocorre comigo, com algumas diferenças da história, mas é a gente viver todos os lados da cadeia produtiva, ou seja, a gente entender o processo desde o início e a gente entender que, até li esses dias num livro, né, que o movimento ele começa pelo primeiro passo. Então, às vezes as pessoas já querem um movimento todo. Não, eu tenho que ter ali um movimento total, mas o primeiro passo é o que vai fazer a diferença. Então, eu preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo vai ser no 20 por 20, no 30 por 30 ou no 100 hectares por 100 hectares. Isso, cada um dentro da sua realidade. Perfeito. E isso que é importante, é cada um dentro da sua realidade. Vou pegar a menor propriedade que eu trabalhei, a gente começou num passo de 20 por 20. E a maior, a gente começou com 100 hectares. Mas foi proporcional. Tem um rapaz agora que eu estou atendendo ele online. Aí a gente está dimensionando a propriedade, a adubação, a área de pastagem, até quanto eu vou investir. Aonde que o navio no oceano pode tomar tiro e ele não afunda? Acima da linha da água. Até onde você pode... Esse investimento está acima da linha da água ou está abaixo? Não, Juliano, está abaixo. Pô, então vamos readequar os investimentos. Não, está acima. Pô, então tranquilo, dá para a gente fazer, né? Então tudo tem... E é específico para cada propriedade. O professor Vidal, com quem a gente teve a oportunidade de conhecer em São Paulo, ele deixava isso sempre muito claro para a gente. Cada propriedade é um sistema único de produção. O que deu certo para A, às vezes não vai dar certo para B, e às vezes vai ser diferente do C. Teve uma das propriedades que a gente visitou, ficava no Rio Grande do Sul, e na primeira visita que a gente foi lá, nenhuma vaca estava prenha. Já del das vacas, já passando tudo, não conseguia inseminador. Pô, pega o Chicão ali, pega o touro do vizinho, pegamos o tourizinho Gerson, tinha 18 vacas para prenhar, até a outra visita com 60 dias. Aí, mas Juliano, a importância da inseminação. Pô, eu sei que a inseminação é super importante, é fundamental, mas entre ter a vaca tá coberta ou não tá coberta, vamos prenhar essa vaca. Aí, beleza. Depois. Próximos 60 dias fizemos uma visita na propriedade. E aí, conseguiram, Torinho? Pô, conseguiu, tal. Ele fez um trabalho fantástico das 18, prenhou 15 vacas. E ele, como é que tá? Morreu.
Tadinho, né? Mas enfim, resolveu o nosso problema, que era cobrir as vacas ali. Então, e a tecnologia tem que ser adaptada para que vai resolver aquele problema, né? Uma enxada, para Claro. quem não tem uma enxada, é uma tecnologia. Isso tem que ser, E essa proporcionalidade a gente precisa respeitar, né? e uma coisa importante, né, Juliano, e chama a atenção de todos que fazem atendimento em propriedade aqui, que o Juliano citou, cada propriedade é uma propriedade. E eu tenho levado, assim, por experiência, outra situação, que cada produtor é um produtor. Então, não é só a questão da Perfeito, diferença de propriedade, é a diferença de pessoas. Às vezes, tu pode perfeito. pegar a propriedade exatamente igual, mesma área, uma vizinha da outra, mas tu não vai conseguir entrar com o mesmo sistema que tu implantou no vizinho, porque são pessoas diferentes. Então, a gente precisa também ouvir a pessoa, ouvir o produtor, entender ele e ver que, às vezes, a tecnologia é perfeita, é maravilhosa, mas ela vai ter que ser aos poucos, porque aquele produtor talvez vai ter um entendimento um pouco mais lento do que o vizinho do lado. Então, a gente tem que ter esse ajuste e essa sensibilidade é que eu tenho visto, Juliano, acompanhando o teu trabalho, acompanhando o trabalho do Rodrigo, que está aqui na live também. Claro, aí nós temos aí, né, alguém que eu acho que todo mundo acompanha meio junto, que é o Wagner, Delmir, que eu já Sim, fiz uma fantástico. live com ele. A gente nota que eles começam a desenvolver essa sensibilidade, né, de entender o produtor e vamos trabalhar de acordo com esse produtor. Então, é muito interessante essa forma de avaliar, porque não adianta, pessoal. O Juliano acho que citou um ponto aí que eu acho primordial, que é primeiro fazer o feijão com arroz. Exato. A gente está muito acostumado a chegar nas propriedades. Ah, não, eu tenho esse projeto, eu implanto e vou lá e melhora. Tem que ver o que é o melhor. O melhor é, ó, É o melhor né? é É sobre, aquilo, sobre o quê, né? E assim, né? quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente está fazendo o básico do básico do básico. Assim, a gente tem que comer muito arroz e feijão para um dia, às vezes, Claro, estar falando, não tem. porque eu, Foco nos processos diários, por mais duros que eles sejam, para alguns podem ser difíceis, para outros podem ser fáceis. Aí entra essa percepção das pessoas. Eu acho que todo o processo em si que a gente fala, beleza, estamos trabalhando de conceitos universais para as vacas, tal, para trabalhar com manejo, adubação, silagem, mas será que essa tecnologia é adaptada para essa pessoa ou não? Isso, assim, é o que muda o joio do trigo, assim, qual a velocidade que a gente vai dar no projeto. Tem produtores que a gente trabalha, Sandro, que a gente tem que segurar o bicho, tem que amarrar ele, vamos mais cadência, vamos colocar cadência, como se fosse na corrida. Não adianta eu dar passo muito pequenininho, não adianta eu dar passo muito longo, senão ou eu não vou correr nada, ou eu vou machucar a perna. Então, assim, a gente tem uma cadência para a gente trabalhar com essas propriedades. Às vezes tem produtores que são tecnologias que não dão certo para aquele tipo de produtor, porque ele não aceita, ele não acredita. E uma dica, assim, para os técnicos que estão assistindo a gente, se o produtor não acredita naquela tecnologia, não adianta trabalhar. Vamos trabalhar um pouquinho anterior até ele chegar ao ponto de acreditar naquela tecnologia, para depois a gente fazer. Nos primeiros cursos que eu fiz na Embrapa, uma coisa que me chamou muita atenção, Sandro, foi assim, às vezes nós técnicos podemos até saber o erro que vai acontecer na propriedade, mas a gente não pode antecipar esse erro para o Uhum. produtor. Se a gente antecipa esse erro, o produtor não valoriza. Não ia acontecer nada. Eu fiz aqui, mas não mudou nada. Então, às vezes, a gente tem que deixar, desde que seja um erro que não vai quebrar a propriedade, E deixa aprender, acontecer né? aquele erro para aprender e para valorizar todo um técnico. E, ao mesmo tempo, tem produtores que vão meio devagar, que a gente tem que ficar incentivando ele a puxar, ó, vamos fazer, vamos buscar. Por isso que, assim, a gente trabalha todo esse tempo no campo, isso é o mais difícil de conseguir ensinar para os outros técnicos. Isso vai um Uhum. tempo para aprender. Eu vejo... Juliano, mas você conheceu o Arthur em 1998, ó, faz tempo, hein? E foi legal, hoje eu tô com 40 anos, faz 22 anos. E eu continuo tendo ele como mentor, claro que hoje a gente tem uma rede maior de técnicos também, mas ele continua. Eu tenho foto com ele quando eu tinha 18 anos e tenho foto agora. Então, assim, a Claro, gente tem o norte, tem o mentor, ele vai seguindo para acompanhar, senão você fica disperso também, né? claro, claro.
Juliano, me diz uma coisa, qual é o teu pensamento, assim, agora nós estamos numa época aí do pasto, né, essa transição aí, né, o famoso, a gente aprendeu em vários gráficos aí, vazio forrageiro, para cada um pouco diferente. Mas quais são tuas recomendações? O que tu mais assim, ó, cuidaria nesse momento dentro de uma propriedade leiteira que está iniciando o seu processo de reorganização de alimentação, claro, sendo ela baseada em cima do pasto, né, da produção? Assim, são duas frentes, vamos dizer assim. A primeira coisa a gente tem na propriedade: alimento em quantidade e qualidade. Isso não dá para abrir mão. Depois, manejo que seria, deixar que o animal consiga consumir todo esse alimento, toda essa matéria seca disponível. Nesse período agora, o produtor tinha que ter pensado lá atrás, o ano passado. Eu não pensei, tá bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que dá para a gente fazer com as condições de hoje? Mas esquece o passado, vamos focar agora, o que a gente precisa fazer agora? A gente está vindo de um ano de transição, um pouquinho de chuva, um pouquinho, dependendo da região, um pouco mais chuva, menos chuva. Aonde a gente tem umidade normal e aonde a gente tem irrigação, a gente está terminando agora os eventos, tá a coisa mais linda, tá fantástico. E aonde a gente não tem irrigação? As pastagens de inverno, depois da geada que teve, em final de agosto. E a sequinha que se durou, aqui, pelo menos no Paraná, até a semana passada, acabou detonando as pouquinhas de pastagem de inverno. Se foi. Só que em compensação, até vocês podem ver lá no nosso canal do YouTube, a gente aproveitou a umidade em algumas propriedades, a gente já adubou ali no finalzinho de agosto, em questão de uma chuvinha que pegou. Quando foi setembro, a gente já tinha pastagem. E aí estamos falando de áreas desde com estrela africana, desde áreas com paredão, desde área com BRS Zuri. E áreas com chifre. Então, assim, foi uma adubação estratégica. Então, eu não consegui adubar ainda. Coleta solo quanto antes da sua propriedade, dependendo do laboratório que tu enviar, em uma semana está pronto isso aí, e já vamos fazer essa conta. Que pastagem eu tenho, qual a capacidade de suporte dessa pastagem, e fazer a adubação para o máximo de produtivo dessa pastagem. Eu tenho uma pastagem que dá para a gente trabalhar com 10 vacas por hectare, ótimo. Já vamos organizar. Eu tenho um Tifton 85, lá eu tenho 10 vacas na propriedade, eu tenho 1 hectare de Tifton 85, ótimo. Então vamos trabalhar fazendo isso agora já, para organizar essa parte de piquetes, para a gente já ter esse pasto pronto para daqui 20, 25 dias. Então, aí nós estamos hoje no outubro, para ter em novembro eu já ter pastagem suficiente para essas vacas. Eu vou plantar milheto, eu vou plantar sudão, alguma outra coisa nesse sentido. Então, assim, vamos trabalhar, vamos ver qual a capacidade de suporte dessas pastagens e trabalhar com uma adubação proporcional ao número de vacas que eu tenho. Essa semana mesmo eu tive uma propriedade, eles estavam com 10 vacas em ordenha e tinham 1,9 hectare de Tifton 85. Gente, a gente vai precisar somente adubar 1 hectare. Não vamos adubar 1,9, porque senão vai sobrar pasto. Se sobrar pasto, o que vai acontecer? Esse pasto vai crescer demais, vai perder qualidade e você vai falar para mim que a pasto não dá leite. Pasto realmente não dá leite, quem dá leite é a vaca. E se eu colher ele no ponto errado, ferrou tudo. E isso é um cuidado. Aí é a importância dessa proporcionalidade. Eu vou ter quantas vacas que eu vou ter e que área de pasto eu vou ter. Eu tenho um pasto que trabalha com 5A por hectare. Ótimo. Vamos fazer adubação compatível para isso. Eu tenho um pasto que vai a 10 UA por hectare. Vamos fazer compatível para isso. Hoje tem duas frentes de trabalho que a gente cuida muito bem na propriedade. Adubação de pastagem e adubação de milho. Respeitando a capacidade de investimento do produtor. Produtor com menos recursos, o que a gente faz? Trabalha com pelo menos 50% das vacas em ordenha. Eu tenho lá... Vou colocar lá o exemplo de 10 vacas, poderia ser 20 vacas, enfim. Eu pego o número de vacas em ordenha e divido por 2. E faço um pasto adubado para essas vacas, se a minha capacidade de investimento é pequena. Para eu aprender e depois ir crescendo. Eu tenho uma capacidade de investimento um pouco maior. Posso trabalhar com todas as vacas de ordenha? Pode, tranquilo. E a gente já começa numa adubação na área de milho, já pensando na safra, na entre-safra do ano que vem. A grande parte das propriedades que eu trabalho hoje, mesmo a gente utilizando pastagem intensivamente, a gente tem sido guardado para 6 meses, sido guardado para 1 ano.
Porque é o primeiro princípio, eu tenho que ter comida em quantidade e qualidade suficiente. E isso faz uma diferença total na propriedade. A gente precisa organizar isso daí, aprender, dominar esses fatores de adubação, colheita de pastagem e organizar uma reserva para 6 meses, para 1 ano. Eu não posso depender da próxima safra. E esses vazios agora, esses vazios outonal, esse vazio agora, né, de primavera, é mais tranquilo, são mais amenos. O maior problema que a gente tem é lá em abril, maio. Tem algumas espécies que estão ajudando a gente bastante, mas mesmo assim, e aí ou eu tenho área de propriedade, que é uma área que vai ser maior para eu plantar uma pastagem de inverno mais no cedo, ou eu vou ter que ter reserva de silagem, não tem como, né? A gente precisa organizar essas reservas. Nós aqui eu estou na região de Chapecó, né? Então não é tão distante uma região da outra, mas nós aqui estamos com um período de seca aí talvez um pouco mais longo que o de vocês. Tanto é que nós aqui não tivemos chuva na semana passada. Caramba. E ao contrário, nós tivemos aqui um calor infernal com um vento quente, e a impressão que dá, bom, ó, vamos aproveitar para fazer matéria seca do pasto, no pasto mesmo, porque secou tudo. Nós tivemos situações de uma propriedade, até está assistindo aqui a live, que eu tive há uns dias atrás, tinha pasto, não tinha qualidade, claro, pelas questões que tu mesmo falou ali, né? Eu tinha aveias de vem já sementado, já bastante grosseiro, tudo, né? Por não ter chuva, por ter tido a seca, não ter tido a chuva. Mas pelo menos tinha aquela massa ali. E 10 dias depois não tinha nem aquela massa. Tinha quebrado tudo, assim, sabe, tá no chão. Então nós estamos na reza agora da chuva, né? Foi feita a adubação, foi feito o trabalho, mas nós estamos agora todo dia olhando para cima, que nem sapo, né? Olhando para cima para ver se vem. E aí, claro, aí é aquela questão. Aí tem que vir novos projetos de acordo com, né, eu acho que o que tu citou aí é bem importante, de acordo com a realidade de cada propriedade, nós pensarmos aí num projeto de irrigação para manter uma segurança. Eu não preciso toda a área, mas eu tenho uma área de recurso, exato. Que me permite, ó, vamos trabalhar, vamos fazer a chuva que não está vindo. Porque se tem a disponibilidade de água, aonde dá para irrigar? Primeiro precisa ter disponibilidade de água, energia e dominar a adubação. Quando a gente fala em dominar a adubação, nós estamos falando de aproximadamente, os preços de adubo subiram de R$ 3.700, R$ 4.000 por hectare para adubação de verão, sem contar a adubação de inverno. Então, quando o produtor ele já dominou esse processo e esses valores são normais para ele está apto para irrigar. Senão, o que acontece? Ele coloca a irrigação e ele pode se frustrar, porque ele ainda não dominou o processo da adubação. Aqui no sudoeste do Paraná... Não é só água, né? Exatamente. Aqui no sudoeste do Paraná teve várias propriedades que a gente acabou retornando o trabalho agora com algumas prefeituras na parte de treinamento nos últimos 3 anos, e a irrigação estava parada. O produtor falava, Juliano, pastagem não vem, pastagem não vem, pastagem não vem. Ele falou, pera lá, por que a pastagem não vem? Porque a planta daninha tomou conta da área. Dá uma amostra de solo aqui pro tio, vamos olhar como é que tá. Aí você pegava a área, beleza, calcário não precisava. Calcário geralmente o pessoal já colocou. Mais fósforo, potássio, enxofre, ureia. Ureia é pós-pastejo, não é 3 aplicações durante o verão. Aí você corrige isso aí, puf, a coisa volta, funciona. Então, assim, por quê? A irrigação foi montada e o conceito de adubação não estava pronto ainda, né? Então, a gente precisa organizar. Tudo que a gente gasta, geralmente, por herbicida, limpar a área, vem planta daninha, às vezes ainda é falta de uma adubação, falta de um conceito, né? Eu vejo assim, a adubação é importante, a irrigação é importante, e estoque de comida. Às vezes, dependendo do produtor, Sandra, às vezes é mais fácil a gente conseguir um pouco mais de silagem e fazer uma adubação correta. Ele vai ter um retorno melhor do investimento, ele vai criando essa consciência da adubação, e aí sim, aí ele está pronto para irrigar. É uma coisa...
Eu uso muito, eu estou fazendo um curso com o Dr. Mike, que é um extensionista americano, e ele fala muito da regra dos 2/3 de silagem lá nos Estados Unidos e 1/3 de forragem, né, de pastagem, enfim, outras coisas. E aqui no Brasil, coincidentemente, eu faço muito o inverso. Eu uso de 2/3 de pastagem e 1/3 de silagem, aproximadamente, ou até um pouco mais Uhum. de pastagem, e a gente acaba utilizando silagem constante o ano inteiro. Eu tenho pastagem quase sobrando. Aí a gente pega, fornece de 5 a 7 quilos de silagem só para garantir o consumo total de matéria seca do animal. Isso aí ajuda a Uhum. gente a puxar de 2 a 3 litros de leite a mais. E a gente acabou utilizando hoje silagem o ano inteiro. Coisa que no passado, logo quando eu vim para o sul, em 2007 a 2010, a gente acabava não utilizando. E hoje não. Hoje a gente acaba utilizando praticamente o ano inteiro. Só tem uma propriedade que eu atendo, que a gente, bom, não faz silagem, a gente combinou de fazer silagem de aveia, que sobrou aveia agora, a gente ia fazer silagem. Então, o estoque de comida, ele é necessário, né? Ou de uma forma ou de Claro, outra, claro. É, acaba sendo interessante. é uma garantia, né, Juliano? Isso aí como eu estou dizendo, nesse momento agora, aqui na região, que a gente ainda não entrou no pasto de verão e não tem mais o de inverno, né? E como tu mesmo disseste, a gente não conseguiu fazer essa preparação antes, né? Ou seja, o produtor não teve essa preparação antes. Agora a jogada é não se mexer muito, né? Perfeito. A Uhum. jogada agora vai ali na reserva, pega a Exato. reserva, serve, trabalha com aquilo ali. A hora que vier a chuva, como a área está bem preparada, a área está bem implantada, o Tifton, né, está ali, está esperando só uma umidade para dar uma subida. Então, agora, quanto menos você mexer, Perfeito. menos gasto, né? Tu vai ali, dá a Exatamente. reserva, e aí, e aí já começa a preparar para o próximo. Aí sim. Né? Então, tu vai determinar ali um preparo para os próximos, ou seja, tu já sofreu isso, Uhum. já aprendeu. Agora, né, a gente vai corrigir esse tipo de situação. Então, o pessoal Assim, está citando aqui, né, questões de semente, a Grazi colocou aqui sementes, exemplo, milho sempre de qualidade, né? Muitos querem colher, mas compram sempre sementes que não rendem. Isso é a base, né? Eu sou veterinário, mas eu vou dar um pitaco, né? A base agronômica, né? Ou seja, a qualidade da semente é o início da qualidade da planta. Claro que tem todo o processo no meio, mas é o início da qualidade da planta. Então, é básico, né? A pessoa tem que entender que isso é investimento, né, Juliano? E a adubação isso. talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer o produtor entender como A gente investimento. tem um trabalho que foi feito até pelo Wagner, o Wagner Besco lá de Cruz Alta, né? E foi Uhum. feito ali na região noroeste do Rio Grande do Sul, no entorno ali de Santa Rosa. E o que aconteceu? A gente achava que tudo era adubação, semente, semente, e o experimento mostrou, e aquilo para mim foi um susto, que era população. O pessoal até adubava, até colocava variedades que não eram ruins, mas pecava no número de plantas por hectare, número de semente por hectare. Esse era o fator que mais influenciava a produtividade. Então, eu vejo assim, quando a gente fala de milho, beleza, vamos trabalhar com variedades boas. Hoje a gente tem um aplicativo do grupo G12 chamado Guia de Forragem, é gratuito. Vale a pena vocês acompanharem. É uma empresa independente, são agrônomos aqui do Paraná, que tem o aplicativo. São feitas avaliações em, não me engano, são 5 regiões: né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, tem mais São Paulo que eles começaram a fazer. Então dá para entrar pelo guia para ver qualidade de milho, produtividade, sanidade para doenças. É bem interessante o aplicativo. Dá para a gente avaliar e se nortear para escolher as variedades. Assim, e na hora de análise de solo, sem sombra de dúvida, né? Um cuidado especial para milho, que a gente faz silagem, um cuidado especial para potássio, né? Se a gente não colocar Hum. potássio, a longo prazo tu vai diminuir a produtividade de milho, não tem jeito.
além de nitrogênio e tal, e população de plantas. Se eu não colocar uma população de planta adequada, não tem como fazer milagre no milho lá na Claro. frente. O ano passado, tá certo que o ano passado foi um pouco frio, as noites aqui no Paraná, principalmente aqui no Sudeste do Paraná, foram frias. Então a gente teve produtividade de milho muito boa. A gente chegou a bater a 74 toneladas por hectare de matéria original. Em algumas amostragens que a gente fez na lavoura, essas amostragens batiam a 100 toneladas. Isso eu achei fantástico aqui para a região, que não é uma altitude tão boa quanto Guarapuava, Castro e assim vai, né? Sim, claro. O Ediel citou aqui, né? Estamos com duas situações hoje, né? Dificuldade de produção de pasto, principalmente aqui na região, e cultivo de milho por falta de chuva e o custo do quilo da ração igualando, né? Ou até ultrapassando o litro do leite, né? Então, sem dúvida, né, Ediel e colegas aí que estão participando aí, esse é o desafio. Por isso que às vezes nesse momento é um momento de não se movimentar muito, trabalhar dentro do ajuste possível aí, do mínimo possível, e a partir daí começar, né, depois que tu tiver o ajuste, eu acho que o Juliano fez o comentário antes ali, a gente ir crescendo dentro da nossa possibilidade. E essa Perfeito. nossa possibilidade é uma possibilidade histórica da propriedade, mas Uhum. também pode ser uma questão de momento. Agora é um momento que não adianta eu querer Ah, inventar muita coisa. exato. E às vezes é o momento para a gente, cada propriedade se encontra em um patamar. Por exemplo, eu não tenho comida, eu não tenho área de pastagem, eu não tenho previsão de plantar milho. Aí eu olho para o meu rebanho, de todo o meu rebanho, 40% é vaca, 60% é recria. Dessa recria, tem gente que não está ganhando peso adequado, que não é filha da melhor vaca. Dentro dessas vacas que eu tenho em produção, tem aquela vaca que tem CCS alta, tem aquela vaca mais dura, tem aquela vaca que não produz tanto leite, tem aquela vaca que está com del longo e ainda não está prenha. Então, assim, às vezes a gente é momento de fazer um capital de giro, se capitalizar. Ao mesmo tempo, você diminui o número de boca na propriedade, você diminui a demanda de comida diária e fica capitalizado para quando vier a chuva, tu já conseguir adubar, já conseguir se adequar e preparar para o próximo. Eu peguei duas secas muito fortes aqui no sul. Eu peguei uma seca em 2009, que a gente pegou seca na safra, aqui no Paraná. A partir daquele momento para Uhum. cá, a gente começou a centenar muito nas janelas de milho para poder se organizar. Então, não dá para deixar. Então, eu estou escaldado lá desde 2009. E outra seca que eu peguei no Rio Grande do Sul em 2011, você sabe que a gente plantar Uhum. Tifton de 50 centímetros por 50 e o Tifton não sair do lugar durante o ano, durante todo o verão, a gente olhava a soja, chega a arrepiar, cara. Não sei se vocês vão ver aqui, mas a soja ela ficou menor do que o trigo que foi colhido, do que a resteva do trigo. Aquilo foi para mim assim, putz, um soco no estômago, que eu falei, de lá para cá a gente começou a organizar essa parte já de estoque de comida e depois de lá para cá choveu bem. Então nós estamos vindo com quase 10 anos de chuva constante. Ah, mas Juliano, cara, a gente precisa organizar comida. Conforme a propriedade ela vai conseguindo, às vezes você que está ouvindo a gente, às vezes você vai ter que descartar alguns animais, fazer comida só para 50% das suas vacas em lactação, que são as vacas em pico de produção que vão aumentar leite, mas tu já tem que ter na ideia devagarzinho, conforme a gente vai tendo fluxo de caixa, para a gente organizar comida estocada para um ano na propriedade. Ali vai ser a nossa poupança para a gente poder barganhar, porque assim, nós estamos tendo essa seca agora, depois passa, tudo passa. Já diziam, tudo passa, tudo passará, né, nas músicas. É, Mas depois pode voltar, e aí a gente, esse tempo que a gente precisa se organizar. Não tem outra forma, não tem aquele pasto. Uma amiga me mandou um vídeo hoje sobre uma pastagem que cresce em baixa fertilidade, cresce debaixo de árvore, cresce em seca, cresce. Não tem. E tem alta produtividade, a conta não fecha. A gente precisa claro. de solo fértil, a gente tem uma extração de nutriente grande, a gente precisa de luz, a gente precisa de chuva. E quando a gente fala vamos pegar aí uma pastagem para um bom crescimento, a gente vai precisar em torno de 150 milímetros por mês. Se a gente não tem essa chuva na região, isso vai estar sendo pressionado para baixo. Esse pastagem não vai conseguir desenvolver o 100%.
E quando a gente pega, vamos pegar esse vento de Chapecó aí a 40 graus, estamos falando que precisa de 240 milímetros. Os 150 já não resolve. Então, assim, é claro que Já não a resolve. pastagem vai diminuir o crescimento, vai ficar estagnada, mas se eu já estou com o solo corrigido, choveu 50 milímetros, choveu 30 milímetros, você já muda de cor, você já começa a responder novamente, né? E a longo prazo a gente precisa organizar. Não tem não tem como a gente fazer de outra forma na propriedade. É lutar com as melhores condições que a gente tem hoje, pensando em como a gente vai organizar lá na frente. E aí você passa um ano, 2 anos, 3 anos de organização, que são os piores. Os primeiros 3 anos que é onde você começa a trabalhar, que são os piores, porque você está... Geralmente você tem pouco recurso, você começa a fazer as coisas, é onde dá tudo errado, porque você ainda não dominou todos os processos, aí você fala, será que eu fico, será que eu não fico, será que eu fico? E aí vai indo, 4 anos, 5 anos, aí é como se tivesse ficando mais leve a propriedade, tocando. Uma das propriedades que eu tive há uns 10 dias atrás, é um produtor que a gente começou com 90 litros, hoje ele está com 950. Aí perguntei, e a primeira meta dele é chegar a 400 litros. A segunda foi 800, agora é 1.000, já está quase lá. Perguntei para a família, e aí, como que é? Ô, Juliano, só tem 2 palavras. Eu falei, é muito bom. Então, assim, esse processo... Bom pra gente quando a gente ouve isso, né? Ah, com certeza, é gratificante. Eu agradeço muito a Deus, se eu estivesse em São Paulo, eu só estaria ajudando uma família, né? Hoje a gente consegue auxiliar inúmeras famílias, e isso é muito gratificante. Quando a gente ouve isso, a gente entra no carro, depois parece que o carro não está nem encostando as rodas no chão, né? A gente vai meio... Mas, Juliano, assim, ó, nós já estamos meio que chegando mais para o final. Em primeiro lugar, fazer 2 comentários, né? Um comentário quando tu lança aí a letra da música Tudo Passa, Tudo Passará, nos dá uma ideia da idade, né? Nós não podíamos ter entregado a idade tão bem assim, né? Como tu entregou. Essa música indica a idade de cada um. Né? Tu falou e eu lembrei da música e já dá a ideia que nós passamos dos 40. Ó, que bacana, né? O mundo está na versão 4.0, né? Gestão 4.0. Pô, eu fiz 4.0 agora em agosto, né? Também tô atualizado. Na versão 4.0. E o Elton aqui, o Elton fez um comentário que é interessante, até fechou com um pouco, como tu falaste aí também, né? Que a gente tem que se preocupar em ter um fluxo de caixa da propriedade. E aí é importante, né, pessoal, a pessoa que vai trabalhar com qualquer atividade, né? Não é só a propriedade leiteira e não só a propriedade leiteira passa. Qualquer propriedade tem que ter aí, qualquer atividade tem que ter o seu fluxo de caixa, tem que ter uma forma de se garantir, até mesmo a pessoa individual, né? Sim, perfeito. Quando o Juliano saiu lá da empresa que ele mesmo fundou, para abrir uma nova frente de trabalho aí, a preocupação tem que ser o fluxo de caixa, porque como é que daqui a pouco, como ele mesmo disse, né? São 3 anos dentro da propriedade, tu ali vendo se vai conseguir, isso tu tem que ter uma forma de te garantir. Outra questão que eu chamo a atenção, pessoal, Pode falar, por favor. Pode falar, Júlio. E na época, Sandro, que eu saí da cooperativa, carreira solo, né? Eu e a esposa, cada um tinha seu carro, né? Eu falei para a esposa, o pior que pode acontecer é a gente vender os carros, poder pedir uma casinha para o seu pai lá, morar lá na garagem, e se tu quiser, tá tudo certo. Não, sou sua parceira, tal. A gente vendi meu carro, peguei o carro dela para trabalhar, a gente mudou de apartamento para ficar mais próximo do trabalho dela, para não poder ir a pé. Só não foi morar junto com o sogro. Mas o resto teve a acontecer, mas era a melhor coisa que a gente podia tomar decisão naquele momento, né? Então você teve que dar um passo para trás para poder reorganizar. E às vezes é igual a propriedade, às vezes a gente precisa tomar esse tipo de decisão para poder ajeitar a coisa que o universo conspira a favor, né? A gente tem que estar trabalhando sempre. E o impulso, né, pessoal, a gente tem que lembrar sempre isso, né? O impulso começa com um passo para trás. Então, o passo para trás, ele não é negativo. Ele não é negativo se você tiver dentro da sua propriedade o pensamento de ir para frente. Ou seja, às vezes eu estou dando um passo para trás, como o Juliano acabou de dizer, daqui a pouco eu me desfazer de algumas vacas parece negativo. Mas se tu for pensar, às vezes são vacas que tu já tinha que ter desfeito há muito tempo. Elas já estavam atrapalhando
a montagem do fluxo de caixa, elas estão ali interferindo. Mas tu não faz porque está indo tudo bem. Então, às vezes, esse momento é o momento que tu deu o passo para trás para impulsionar para frente. Então, ele é fundamental. E aí, claro, né, pessoal? A persistência, a consistência. Né? Nós temos feito, eu tenho feito aqui, eu e minha esposa também, alguns cursos aí. E a palavra consistência para nós aí, por isso as lives aqui, domingo, 8h30 da manhã, ainda não chegamos lá na Globo, mas estamos correndo atrás, né? Mas a ideia é exatamente isso, ou seja, quando a pessoa chega, e você técnico, né, que está aí assistindo, tá? Entender que tu tem que ter a persistência de gerar persistência no produtor. Porque muitas vezes ele vai querer desistir. Isso. Muitas vezes ele vai querer desistir. Então, porque não é fácil, né? E é bem isso. Para nós, como técnico, é fácil chegar e dizer vamos fazer, vamos acontecer. E aí o importante, sim, não é fácil, mas é possível. E assim, é bíblico, é a lei da semeadura. Não importa como tu começa, mas tu tem que começar, que o universo vai conspirar a favor. Hoje você pega, hoje tem propriedade que a gente visita desde quando eu tinha 27 anos. Então são 14 anos, 13 da azar, 14 anos de visita, né? Então você pega, a gente começou pequenininho e foi indo, mas a gente teve consistência, não é uma linha reta. Ela é de altos e baixos, vai ter seca, vai ter N pepinos. A propriedade falar que não tem problema, o cara tá mentindo. Hoje de manhã, a dieta que eu tava fechando, beleza, lote 1 para 44, lote 2 para 30 litros, mas a gente tava com 37 litros de média, veio uma silagem ruim, veio para 31, a gente ajustou a dieta, foi para 34 de novo, abriu silagem nova, estamos ajustando de novo, né? Então a gente, esses altos e baixos é constante da vida. Claro. E a gente precisa, eu falei assim, para ser produtor de leite, para ser técnico, trabalhar com leite, a gente precisa ter estômago. Tem que ter... Porque é pancada o ano inteiro, você não tem moleza. O desafio é constante, né? A gente precisa realmente ter estômago. E Sandro, sobre o horário, assim, tu tem já um parceiro de carteirinha para esse horário das 8h30. O dia que tu abandonar, eu vou pegar ele. Não abandone esse horário. Ficou ótimo, assim, a estratégia. Eu achei fantástico. Se entrar às 8h35, já vai ter outro acontecendo. Mas assim, ó, pessoal, vamos colocar aí o nosso símbolo aí, que é a vaquinha, né, como uma forma de incentivar. É importante, tá, pessoal? De novo, eu já tratei isso em outros momentos, nós precisamos trabalhar uma agenda positiva para o leite. E a agenda positiva não é reclamação, não é postagem de fotos de coisas erradas, organizar o que está errado e trazer as coisas positivas para os outros ver. Então, assim, ó, o Juliano vai colocar essa live lá no canal do YouTube dele, eu vou colocar na minha, no meu, pessoal, e vamos divulgar, vamos, né, trazer à tona isso, colocar aí nas redes sociais de vocês, e todo mundo que tiver esse interesse aí, porque essa agenda positiva vai fazer o produtor entender assim, cara, pode, tem condições, eu tenho possibilidade, né? Eu tenho que buscar pessoas, e aí é importante, caríssimos técnicos, vamos nos capacitar cada vez mais. E capacitar cada vez mais não é só entender de pasto, de adubo, de irrigação, não, talvez nós vamos ter que entrar um pouquinho aí na área psicológica, nós vamos ter que estudar um pouquinho de finanças, para a gente poder realmente ajudar essas pessoas. Hoje, até, Sandro, essa parte função, né? De finanças, porque tudo é construído por pessoas, né? A partir do momento que a gente conseguir enxergar isso aí, a coisa vai de vento em popa. E quando a gente pega as propriedades onde a família trabalha nesses últimos 14 anos de trabalho, o que a gente tem? Média de 14 anos. E tudo que entrou na propriedade, 50% foi para pagar despesa. E em torno de 10% foi para investimento, 40% sobrou para o produtor fazer o que ele quiser. Então, isso são dados reais que a gente tem das propriedades. Se a propriedade está gastando muito mais que isso, tem como a gente readequar. Se a propriedade está investindo muito acima de 10% por ano, ele tem que estar muito acordado com a família para isso acontecer, porque ele está tirando do fluxo de caixa dele. E o investimento de 10% ao ano é fantástico. Nós estamos no Brasil que
não investe quase nada, né? Investe 1 ponto, quererinha do PIB. Então, se a gente conseguir retornar Claro. 10% e a gente ganha para a propriedade, nós estamos voando na propriedade. Poucas empresas fazem isso, e isso dá para a gente fazer nessa propriedade. E aí a gente precisa de critérios, né? Isso pode ser motivo para o Motolife também, né? Já estamos chegando no final. Mas assim, o que gastar, quanto gastar, no que investir. A gente tem hoje uma composição de custo na propriedade, onde a gente avalia a parte econômica, a parte zootécnica e a parte de manejo. Com isso, a gente tem um raio-x da propriedade, a gente consegue identificar o produtor. Aonde que eu tenho que atuar, como que eu tenho que atuar, nenhuma decisão é tomada ao acaso, né? Acho que aí é importante da gente cada vez ter mais consciência da propriedade para a gente colocar consistência no nosso dia a dia e gerar resultado. E não é fácil, mas porém é possível. Tem produtores crescendo e crescendo bastante. E o importante, pessoal, assim, eu tenho muitas leituras que eu venho fazendo aí e cursos. Quem é produtor de leite, quem é técnico aqui? Vou fazer assim de uma forma meio direta, mas não peça opinião para quem não chegou lá. Né? Porque as pessoas vão te dizer que não dá. Mas tu tentou? Não tentei, mas eu já vi que não tem como. Ou eu já tentei, mas tentei de qualquer jeito. Um produtor que eu visitei. Um produtor que eu visitei outro dia, ele falou de uma outra forma, mas é a mesma coisa. Quem não tem história não consegue ensinar a história. Não tem, cara. E aquele produtor, ele me marcou demais, porque assim, no leite tem bastante coisa para corrigir, mas ele começou do nada na propriedade, comprou com fiado, com soja, e foi indo, e hoje está lá produzindo seus 800 de leite, tem para dobrar tudo, tranquilo, mas ele tem história. E essa história, aquilo que ele tem, umas frases que eu vou anotando na agenda, né? Aquilo me marcou bastante. Então, a gente tem que aprender com quem tem história, não tem jeito. Claro, é perfeito. Num dos cursos que eu estou fazendo junto com a minha esposa, o Joel J, ele diz uma coisa, não aceita crítica construtiva de quem não construiu nada. E é perfeito, né, Ótimo. Cara? Porque assim, perfeito. Cara, tu tem que ter a pessoa tem que te mostrar as coisas. Ela vai te mostrar, olha, eu fiz isso. Talvez isso não dê certo para ti, mas alguma variação perto disso aqui já vai dar certo. Perfeito. Ediel, uma baita opinião aí de live, aí, gestão econômica, gestão financeira da propriedade leiteira. Já vamos pensar nisso, tá? Mas é extremamente interessante aí a gente entender que tem possibilidades. Alguém colocou ali que é um produtor, uma propriedade de 7 hectares, eu vi aqui rapidamente, está terminando nosso tempo. 7 hectares Mas com aqui, 450 litros. Isso. Né? Então, tem muito o que fazer. Porque aí é que tá. Juliano me corrige se eu estiver errado. Tu tem 7 hectares de superfície. Quanto mais tu melhorar para baixo da superfície, tu aumenta teus hectares. Perfeito. Né? Então, tu pode ter 7, 14, 21. Vamos pegar uma propriedade, Renato Acker, Cândido Godoy, nós temos 11,5 hectares de área útil. Já estamos com 1.300 litros de leite por dia. A nossa meta é chegar a 1.500. Começamos a brincadeira lá atrás com 250, 280 litros. É fantástico. Então, não é possível. Possibilidade tem. Tem. É isso que ele sim. diz. A área medida em hectares, né, o que o antigo teodolito marcava, é a área de superfície. Isso. Agora eu tenho que ver o que eu consigo colocar para baixo e o que eu consigo colocar para cima. Perfeito. Isso é que vai determinar a minha possibilidade na propriedade. Né? Exato. E aí um bom manejo. E importante, tá, pessoal? Entender o que a vaca está te dizendo em relação ao alimento que ela está comendo. Juliano, nós estamos chegando no final aí, te deixo a palavra final aí. Muito obrigado. Tá? Foi um prazerzaço aí esse domingo de manhã aí contigo. Tá contigo a palavra. Sandro, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade aí, pelo bate-papo. A gente acabava não se conhecendo ainda e deu para a gente ver que a gente tem um norte em comum. As aulas são para a gente transmitir cada vez mais conhecimento aí para produtores e técnicos. E agradecer também a todos os produtores que entraram e participaram. Não deu para a gente cumprimentar todo mundo, mas assim, um ótimo domingo a todos.
Que Deus abençoe a todos. E é possível, sim, construir uma propriedade mais lucrativa para vocês e para as próximas gerações. Aí, um forte abraço, Sandro. Beleza, pessoal? 20 segundos aí para terminar a nossa live. Um baita de um abraço para todos. Um ótimo domingo. E sempre que puder, né, vamos falar de vaca. Vamos falar de vaca, Vamos, que é com importante. certeza. Juliano, um abração. Obrigadão mesmo, hein? Tchau, pessoal. Bom domingo. Eu que agradeço.